Automec 2025 aqui, ó, no Mobenzani Talks, a gente fazendo história na Automec. Hoje, os nossos convidados de honra são os meus amigos e também fornecedores, a minha amiga Raquel e Giuseppe. Sejam bem-vindos ao Mobenzani Talks. E claro, hoje nós temos aqui a presença para me ajudar nessa entrevista, o Derek, meu filho, que veio diretamente de Boston. Prazer, convidado especial. Vim participar sim da Automec. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade, mãe. E aí, gente? Prazer, obrigada, Suzane. Obrigada, Derek, por esse tempo aqui com vocês. Uma honra vir prestigiá-los. Prazer estar aqui com vocês. Olha, um entrevistador veio diretamente de Boston, né? Olha como olha a responsabilidade, olha a responsabilidade. Vocês são importantes para nós, né? Obrigada. É recíproco também. Vocês são muito importantes para nós, viu? O Derek veio aqui me ajudar, né? Mas a gente tá aqui falando de Mobenzani, né? Mobenzani tá fazendo história mais uma vez aqui na Automec. E a gente tá deixando, o objetivo aqui do Mobenzani Talks é deixar registrado, né? Porque a gente conversa tanto, a gente tem o prazer de receber como vocês amigos aqui para prestigiar a Mobenzani. Aí esse ano a gente falou, não, a gente vai fazer diferente, a gente vai deixar tudo registrado, porque daqui a alguns anos a gente vai ter essa memória. E eu queria perguntar para vocês o que vocês... qual é uma lembrança que vocês têm da Mobenzani? Qual é a imagem que vocês têm da Mobenzani? Eu acho que eu começo com essa. Primeira vez que eu fui na Mobenzani, para mim foi surpreendente. A Mobenzani me chama a atenção pela cultura, pelos valores e pela entrega. Eu acho que vocês colocam excelência nos detalhes e cuidado em tudo que vocês fazem. Não à toa vocês têm esse sucesso. E é motivo de muito orgulho pra gente, sem dúvida nenhuma. Eu vejo a Mobenzani como início da trajetória ainda, apesar de todo o tempo e todo o legado que vocês já construíram. Porque o que vocês fazem tem valores e base perenes. Tá vendo? Assim, deixou pouca coisa para eu falar, né? Mas tudo bem, tá perdoada. Mas quando eu olho para Mobenzani, é algo que fala muito forte dentro do meu coração, que é propósito. Tem uma frase do Miles que ele diz, né, que eu acredito que a maior tragédia na vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Se você não entende porque tem algo, você nunca usará isso inclui a sua própria vida. Então, quando eu olho a Mobenzani assim, eu vejo legado e propósito. Eu vejo algo bem definido, os valores, a cultura, e eu vejo que tem muito ainda para entregar. O legado, né? Aí vem agora a segunda geração, a terceira geração. Então, quando você faz algo com excelência, como a Raquel bem disse, dificilmente você não deixa um legado, né? As pessoas falam que a herança, né, você deixa para alguém, o legado você deixa em alguém. Então, se eu fosse falar de Mobenzani, o legado que ela está deixando nas pessoas é o que eu destacaria como título principal. Ai, como é bom escutar tudo isso, né? E nessa fala da gente ter hoje, né, os nossos filhos grandes, né? O Derek tem já 19 anos e eu e a Simone, nós somos a primeira geração junto com meu pai, porque nós construímos a Mobenzani junto. E hoje nós estamos preparando, né, essa segunda geração, que eu estava até comentando, né, que eles já estão preparados, porque eles estão em treinamento desde os dias que eles nasceram, né? Porque a gente tá ali, ó, treinando esses 3 meninos direto. E hoje o Derek, ele, muito corajoso e determinado, meu filho, resolveu estudar nos Estados Unidos. Fala, Derek. Foi uma experiência com certeza incrível estar nos Estados Unidos e que nem a Mobenzani é só o início da minha trajetória. Eu estava acompanhando a Mobenzani desde pequeno, eu tenho memórias de participar das festas de Natal, dos churrascos, de prestigiar o negócio e prestigiar essa trajetória de muito sucesso e de muito trabalho duro. Então, falando de Mobenzani, né, e falando de sucessão, vocês que trabalham com isso, né, e que eu super acredito e prestigio, queria perguntar para vocês, para falar um pouco, né, sobre sucessão. Claro, eu posso começar assim, falando um pouquinho. Toda reunião que eu começo a conversar com os empresários de sucesso, né, como vocês são, nós separamos a sucessão em 3 pilares, né? Existe a sucessão na parte educacional, que prepara os sucessores, né, os futuros sucessores, na parte de gestão, que vocês têm feito, né, estudado fora. Você tem a parte educacional, que é muito importante. Você tem a parte de sucessão, que é o segundo pilar, que é a parte jurídica.
através de trust, holding, offshore, toda a estruturação, a organização que ela é feita é o segundo pilar. E nós somos especialistas no terceiro pilar, né, que fala sobre o instrumento financeiro da parte de sucessão. Então, eu separo bem, porque às vezes as pessoas confundem. O que é sucessão? É a parte educacional? É a parte de instrumentalização jurídica? Qual é a parte? Então, nós, como especialistas, nós trabalhamos principalmente na parte de instrumento financeiro, que vai viabilizar, junto com a parte tanto educacional quanto a parte jurídica, que a sucessão seja feita de forma excelente, digamos assim. A gente vê alguns cenários na sucessão, né? Existem herdeiros que ingressam na sociedade, existem herdeiros que não ingressarão na sociedade, mas, de fato, preparar a sucessão, também a estrutura financeira para esse momento é muito importante. Os empresários costumam colocar tudo no contrato social, mas a parte financeira, para que isso aconteça de forma leve, protegendo os sócios, protegendo os herdeiros, protegendo a caixa da empresa, né? A caixa rei faz a gente crescer. É muito importante olhar para isso também. Então, quando a gente olha o 360. Uma empresa ela tem que ser protegida em todos os âmbitos. Então, cuidar dessa parte também é muito importante. Nos Estados Unidos isso é muito comum. A gente vê instrumentos sucessórios financeiros sendo aplicados tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Aqui no Brasil, a gente tem trazido isso para os empresários e tem sido muito bom. A Suzane e a Simone, elas têm uma visão de sucessão como os americanos. Eu tenho muito orgulho delas, porque elas constroem isso com uma base muito forte. Então, nós da Mobenzani, né, a gente sempre temos muita atenção em trazer a base da indústria ser a base de tudo da empresa. Então, assim, a parte jurídica da Mobenzani é muito forte. Todos esses pilares, eu acredito que eles sustentam uma empresa, né? Então, nós temos nossa força de venda, como nós temos nossa força de produção, como nós temos uma força jurídica também na Mobenzani. Então, foi por isso que desde o início, né, juntamente com toda a parte de governança e compliance, a gente entendeu que era necessário chegar nessa parte, né? E nós contratamos vocês para cuidarem disso, porque é justamente isso, a gente tem que ser forte em todos os pilares, né? Para que a empresa cresça de uma forma saudável, sempre aproveitando todas as oportunidades que o mercado oferece e sem passar por ondulações ou por variáveis desnecessárias, né? Então, normalmente o empresário ele fica tão focado na sua operação, tão focado até na estratégia que tem que estar focado, né? Mas eu falo que o empresário ele tem que estar com todos os pratos ali, cuidando, porque muitas vezes a gente já viu isso, né? Muitas vezes acontece algum... E isso acontece mesmo, né? Porque acho que o empresário ele é movido por risco, né? Sim. Então, assim, quando a Raquel e o Pepe nos apresentaram a proposta, a gente foi entender, vimos muito valor em tudo isso. Hoje nós somos clientes satisfeitos e assim, eu falo muito para eles, né? A segunda geração, o quanto é importante a gente estar alinhados e alinhados em todos os setores, né? Alinhados porque a gente fala muito, né? A Mobenzani, ela é mais do que uma empresa familiar, ela é um negócio da família. Então a gente cuida muito disso, é por isso que nós somos hoje autoridade em empresa familiar de sucesso, porque são décadas aí de história e trazendo resultado. E vocês trazem isso de forma muito profissional, né? Porque quando a gente pensa muito em empresa familiar, a gente pensa muito em combinações entre a família naquele almoço de domingo, mas uma estrutura empresarial exige que a gente haja de forma profissional, pensando a longo prazo. Não é o interesse do momento, mas é o interesse de uma vida, de uma história, de um legado. E a proteção financeira para esse momento de sucessão é justamente a proteção do legado para as próximas gerações que vêm. E para manter, né, aquilo que foi construído sem dilapidação no momento em que isso vai acontecer. E vocês fazem isso com excelência. Assim. Viajamos o Brasil todo, temos clientes hoje em Singapura, no Canadá, na Polônia.
E quando a gente olha para vocês são referência não só no mercado automotivo, mas também na questão de gestão da empresa, como na preocupação de sucessão. Porque existem pessoas que nós conversamos, grandes empresários, que eles não tinham a dimensão desses riscos ocultos. Com a reforma tributária, o aumento do imposto, a compra de cotas de herdeiro, esses riscos, eles estão latentes. Mas ninguém nunca apresentou para eles, né? Eles só se atentaram naquele instrumento jurídico ou só em trazer a parte educacional para os filhos. Então existem esses riscos que nós hoje trabalhamos para realmente mitigar e trazer essa parte para vocês de forma excelente, né? Então isso eu quero parabenizar mais uma vez, porque vocês, além da entrega no operacional, no estratégico ali na parte da empresa, vocês se preocupam com o futuro, vocês realmente se preocupam com o legado. Eu costumo dizer... Isso é muito, muito legal. Eu costumo dizer que não olhar para o futuro, protegendo o futuro, é como construir uma casa sobre areia, quando na verdade a gente deve construir sobre uma rocha. Então isso é muito importante. E o que vocês fazem é parte da visão que vocês têm. E isso, assim, eu entendo que visão é um dos principais poderes que o ser humano pode ter. Verdade. Eu diria, em poucas palavras, é que o que a gente vê de sucessão no mercado americano é um esquema muito padronizado. Então já se dá como assim, regra do jogo, você fazer X, Y e Z para maximizar o valor. E está certo, está absolutamente certo. Então é muito importante o trabalho que vocês fazem mesmo de manter esse valor. Porque a pior coisa que pode acontecer para um empresário que se arriscou e lutou por um negócio, perder esse valor, essa parte de sucessão. De trabalhar tanto no operacional e simplesmente não dar continuação. Então realmente é importante esse serviço. Perfeito, Derek. Uau, hein? Esse Mobenzani Talks foi especial. E aí, pra gente encerrar, né? Pra gente aproveitar que a Automec 2025 e compartilhar aí com todas essas empresas, queria perguntar pra vocês, assim, uma palavra que define Mobenzani, uma palavra, uma frase, o que assim vem no coração de vocês? Inovação. Vocês são muito inovadores. Vocês estão sempre olhando, cuidando do presente, mas olhando para o futuro. E isso é muito importante. Quando eu olho, literalmente, juntando rocha, eu vejo legado. Assim, é impossível olhar para a Mobenzani e não pensar em legado. Em história, sabe? Sendo construída e às vezes vai vir a próxima geração. Tudo que vocês têm construído hoje vai ser lembrado. Então a palavra para mim que define Mobenzani é legado. E os frutos que vocês dão transbordam na vida de outras pessoas. Uau, eu tô saindo daqui, feliz. E vamos encerrar aqui, eu feliz da vida, né? De ter conquistado tudo isso na Mobenzani. E sabendo que a gente tem planos ousados para o futuro. E agradecer vocês imensamente pela amizade, pelo trabalho realizado. Hoje a Mobenzani tem um valor adicional em razão do trabalho deles, né? E tudo isso fortalece a empresa. E também, além de toda a questão financeira envolvida, tem uma questão muito importante que eu queria ressaltar, que é uma questão emocional, porque a gente sabe que lá na frente isso já está resolvido, que a gente não vai precisar pensar. Então, eu acho que este ativo também do trabalho de vocês tem que ser muito ressaltado, porque o dinheiro é importante, tem toda essa questão, mas a parte emocional do empresário, ele já tá com o coração tranquilo, isso tem valor, viu, gente? Com toda certeza. Então aqui nós encerramos nosso Mobenzani Talks e como eles são novatos aqui, eles todos. Com certeza. A gente termina todo o Mobenzani Talks dando a mão aqui e vocês vão saber o que eu vou falar. Pessoal, quem somos? Somos todos Mobenzani!